Pessoal, eu trouxe aqui no nosso grupo hoje dois convidados, tá? A doutora Adriana, que vai mediar o conflito da nossa história. E eu vou só relembrar um pouquinho a nossa história aqui, para quem não estava lembrado da nossa história, né? E também o doutor César, que está ouvindo, embora não vá participar diretamente, mas está ouvindo, certo? E eu quero que vocês escutem bem essa história, tá? Eu gostaria que alguém aqui relembrasse a história. Nós vamos ter como personagem da história, né? Não sei se vocês lembram, as três personagens principais da história, que é a viúva e as suas duas filhas. Quem gostaria aqui de relembrar essa história? A história da mãe e das duas filhas. A mais velha, a sua queridinha, e a mais nova que lembrava o finado marido dela. É a história das duas filhas da viúva e das suas duas filhas. Pessoal, quero aqui abrir aqui o áudio para nossa convidada, Adriana Albano, falar aqui um pouquinho com vocês, antes da gente começar a história. Gente, boa noite. Quem está falando com vocês é a Adriana. Hoje eu fui convidada pela professora Madalena para fazer a mediação dessa história, que vocês já estão lembrando aí, né? Alguns alunos já falaram que é a história da viúva com suas duas filhas, a filha mais velha, que é a queridinha, a filha mais nova, que sempre foi rejeitada pela mãe. E aí a gente vai tentar mediar o encontro dessas duas, né? Da mãe e da filha, para que elas realmente tentem se entender e entrem no consenso. Bom, e para a gente começar então essa mediação, já que vocês lembram perfeitamente da história, eu preciso que tenha alguém que se candidate como a filha, e eu queria convidar a Madalena para ser a mãe da história para a gente começar a mediação. Pode ser, Madalena? Você pode aí indicar alguém que possa ser a personagem da filha? Sim, Adriana, já estou aqui a prontos, toda de viúva. Olha aí, gente. Vamos lá, eu chamo então a aluna Leila para participar como a personagem da garota. Excelente. Leila, você está aí a postos? Eu vou só repetir aqui um pouquinho a história. De forma resumida, a história conta o seguinte, que era uma viúva que morava na floresta com suas duas filhas. A viúva gostava mais da filha velha e desprezava a filha mais nova, a ponto de não chamá-la pelo nome e chamá-la somente de garota, porque ela se parecia muito com o pai dela. A viúva, quando viu a filha chegar, e assim que ela falou, saíram da sua boca pétalas e pedras preciosas. A viúva então disse: "Minha filha." A garota então, emocionada, chorou, pois pela primeira vez viu sua mãe dizer "minha filha." Então a velha viúva chamou a garota e sua irmã mais velha e pediu que ela explicasse tudo o que tinha acontecido no riacho. Desde esse dia, a garota não foi mais para o riacho, e sim sua irmã mais velha, pois a viúva queria que ela, irmã mais velha, encontrasse a fada. A irmã mais velha um dia encontrou uma bela jovem pedindo água no riacho, mas não achou que fosse a fada. Então, no primeiro momento, se negou a dar água, mas depois relutou e deu um pouco da água. Então a fada disse: "Garota má, egoísta, de hoje em diante, tudo que você falar sairá cobras e lagartos da sua boca." E ao chegar em casa a filha mais velha, a mãe tomou um susto quando ela falou. Era tanto lagarto, era tanta cobra saindo da boca, que ela puxou logo ela para dentro de casa, fechou as portas e ela não pôde mais falar nada. E então a viúva chamou a filha mais nova, que era a garota, e pegou um chicote e disse: "Olha só o que você fez." E começou a chicotá-la. A menina se desvencilhou dos seus chicotes e fugiu floresta dentro. Depois de horas e horas de um dia inteiro andando pela floresta, ela chegou no vilarejo. Sentada à beira da estrada, dentro do vilarejo, passou um cavaleiro que a viu a chorar e em sua volta muitas pétalas e pedras preciosas. O cavaleiro ouviu a sua história. Com pena, a convidou para morar consigo. E a garota foi. Ao chegar lá, ela viu que era o príncipe da cidade. Ambos se apaixonaram. Com o passar do tempo, o príncipe percebeu que a garota tinha um olhar triste.
Algo incomodava. Então o príncipe disse para ela: "O que te incomoda? O que te faz infeliz?" A garota então disse: "Tenho saudade da minha família, pois era a única que eu tenho. Não sei por que sinto tanto essa saudade." O príncipe, a partir daí, decidiu ajudar a sua amada. Ordenou que seus homens fossem em busca de encontrar a tão falada viúva. Vamos lá então. Para que a gente comece essa mediação, vamos começar a imaginar o restante dessa história. Vamos imaginar que o príncipe foi até o vilarejo, buscou a mãe dessa garota, a mãe da Leila, a encontrou, explicou para ela toda a situação, disse que tinha encontrado a filha dela perdida no meio da estrada, desolada, triste. E aí perguntou se a mãe dela poderia um dia ir lá no castelo para elas conversarem, para elas tentarem se entender, para ela escutar o lado da filha, para a filha escutar o lado da mãe. E ele prometeu que ela seria muito bem tratada quando chegasse lá no castelo. Aí a mãe pensou e disse que ia, porque afinal de contas ela não queria desagradar o príncipe da cidade. Aí ela pegou um saquinho com algumas coisas, algumas roupas e foi. Quando chegou lá no castelo, ela encontrou a filha muito triste, muito desolada, muito calada. Mas ela, naquela frieza, sequer falou com a filha. Aí o príncipe pediu para elas duas sentarem numa mesa bem redonda, bem bonita, que ele tinha lá numa sala, na sala de visitas que ele tinha no castelo. Aí elas duas sentaram nessa mesa redonda, o príncipe também sentou, e ele disse que a partir daquele momento elas iriam conversar pela primeira vez na vida delas. Aí o príncipe disse que elas não iam ficar sozinhas, que ele ia mediar essa conversa. E aí a mãe dela perguntou: "O que é mediar?" Aí o príncipe disse: "Minha senhora, quando a gente tem um problema assim entre a família, entre pessoas queridas, a gente tem que fazer uma mediação. Uma mediação nada mais é do que deixar as pessoas falarem, colocarem os seus pontos de vista, dizerem como estão se sentindo e a gente tentar chegar num acordo, chegar numa solução para aquela desavença." E aí vai começar a nossa mediação. Primeiro, o príncipe, que sou eu, Adriana, vai começar a falar com a filha. "Leila, nós estamos aqui para tentar resolver essa questão familiar e eu queria saber de você como você se sente da sua mãe a vida inteira ter te tratado diferente da sua outra irmã." Sinto-me como se o problema fosse comigo, que o erro fosse meu, entendeu? Que algum problema que tivesse seria comigo, não com a minha mãe. Por isso, queria entender qual seria o problema que desse para resolver o nosso relacionamento, porque eu só queria o carinho da minha mãe, ou alguma atenção. Tô entendendo. Você acha que a culpa de tudo é sua, né? E aí, como é que você vê a sua mãe? Você chegou aqui muito triste, dizendo que queria rever a sua família, porque você só tinha ela como família. E aí, como é que você vê a sua mãe? Como é que você olha para ela e sente? Excelente, Leila. Você disse qual era a sua necessidade, como é que você está se sentindo, e você mostrou aqui o quanto você realmente gosta da sua mãe, né? Por isso que você está aqui agora com ela, tentando resolver essa situação. Muito bom. Agora vamos escutar um pouquinho o lado da sua mãe, né? Vamos tentar entender o lado da história dela. Senhora Madalena, por favor, tendo escutado a sua filha falar tudo isso para a senhora agora, me diga uma coisa: por que a senhora botou a sua filha para fora de casa? O que foi que aconteceu para a senhora tomar essa decisão? Eu tomei essa decisão porque essa garota, ela
Eu tenho raiva dela, ela tem assim um nariz empinado, parece muito com o pai dela. Então, quando eu olho para ela, eu vejo aquele carrasco que foi o pai dela. E ela tem esse nariz empinado para mim, quando eu olho para ela, ela tá levantando esse nariz para mim. Me faz lembrar o carrasco do pai dela. Mas tente olhar para sua filha como sendo a sua filha. Vamos tentar esquecer um pouco o pai dela nesse momento. Esse carrasco, como diz a senhora. Vamos tentar olhar para sua filha como sendo a sua filha mesmo, a Leila. Olhe para Leila sendo a Leila. E me diga, reflita um pouco e me diga, como a senhora vê a sua filha? Eu vejo que ela é muito bonita, que ela se parece muito comigo quando eu era nova. E que eu gostava muito de um rapaz lá da cidade, não casei com ele, porque o pai dela tinha muita influência junto do meu pai e pediu a minha mão em casamento. E eu fui obrigada a casar com ele. Então, é isso, ela me lembra muito quando eu era jovem. Então, agora olhando para sua filha, vendo que ela é a sua imagem quando a senhora era jovem, talvez tendo os mesmos sonhos que a senhora tinha, as mesmas vontades que a senhora tinha. Tente lembrar um pouco como a senhora era quando era jovem, a sua relação com seus pais. E aí me diga se vale a pena voltar a fazer as pazes com a sua filha, voltar a tê-la dentro de casa. Me diga se há uma chance de vocês ficarem bem. Minha filha, eu senti muito a sua falta quando você foi embora, pois a sua outra irmã não sabia fazer nada em casa. E mesmo não só por isso, porque tudo que você fazia era perfeito. Você era muito caprichosa nas coisas que fazia para mim. E eu via aquilo ali como uma forma de amor. Mas foi preciso você sair de casa para mim reconhecer a forma como você me amava. E aí eu senti muito a sua falta. E eu peço que me perdoe. E que eu te amo, minha filha. Leila, agora que você escutou a história da sua mãe, agora que você descobriu que ela, na verdade, nem queria casar com seu pai, que foi um casamento arranjado, meio forçado, o que é que você acha? Como é que, se colocando no lado da sua mãe agora, como se você fosse a sua mãe, com tudo que ela passou na vida dela, esse casamento arranjado, ela não gostar muito do tratamento que seu pai dava para ela, dava para vocês. Me diga agora como é que você vê essa mãe. Continuo amando ela, agora mais ainda, por saber que ela foi tão forte, de ter resistido, de ter passado por tudo isso, mesmo assim com essa forma de amor, que muitas vezes eu não entendia, mas queria sempre ficar perto dela, porque dentro de mim tinha a certeza que um dia, de alguma forma, ela ia demonstrar esse amor do jeito que eu esperava. Amo mais ainda a minha mãe. Que bom a gente sentar para conversar, né? E agora, para a gente terminar essa conversa muito proveitosa, eu queria perguntar para as duas. Primeiro para a senhora Madalena. Senhora Madalena, a senhora aceita a sua filha Leila de volta para casa? Sim, eu aceito. Minha linda garota, de volta para casa. Leila. Na hora que você quiser ir, as portas da minha casa estarão abertas para você e o meu coração também, minha filha. Leila, você quer realmente voltar para sua casa, voltar a viver com a sua mãe e a sua irmã? Sim, pois era o que eu mais sonhava na minha vida, ter um relacionamento de mãe e filha com ela. Então hoje eu estou me sentindo realizada, porque reatei com a minha mãe e ouvi dela que ela me amava e que tem vontade que eu volte para casa.
Sim, eu estou realizada na minha vida. Mas se a minha mãe quiser vir morar no castelo comigo, ela será muito bem-vinda, porque eu amo ela. É um sonho realizado. Que maravilha! Eu tinha certeza que isso ia acontecer e que vocês iam ficar bem, definitivamente. E como eu tinha essa certeza absoluta, eu pedi para os meus empregados procurarem a fada. E ela veio aqui no meu castelo ontem à noite, enquanto a Leila dormia. E aí eu falei com a fada e ela me disse que fez tudo aquilo, lançou aquele feitiço como uma última tentativa dela para fazer vocês voltarem a ficar bem. Porque ela já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido. Mas aí ela me prometeu que ela iria tirar o feitiço a partir daquele momento. Então, a partir de ontem, nem a Leila, nem a sua irmã estão mais enfeitiçadas pela fada. Acabou-se o encanto, acabou-se o feitiço. E o outro aviso que eu quero dar é para a senhora, dona Madalena, que eu e Leila nos apaixonamos e resolvemos nos casar. E aí, como a senhora disse de bom grado que aceita a Leila de volta para sua casa, eu agora é que digo que o castelo está de portas abertas para a senhora e para sua outra filha. Eu vou pedir que os nossos empregados possam levar a senhora de volta à sua casa para a senhora ajeitar os seus pertences, colocar tudo dentro de uma sacola. Pode trazer pouca roupa, pouca coisa, porque aqui a senhora vai ter de um tudo. E traga sua filha junto com a senhora. Eu faço questão que a partir de hoje vocês duas vivam nesse castelo junto com a sua filha Leila, para que nós possamos ser uma verdadeira família e possamos ser felizes para sempre. Muito obrigada, o príncipe, muito obrigada, mediadora, por eu me reencontrar comigo mesmo e com a minha filha. E aqui o meu abraço forte, minha filha, me dê um abraço. Pessoal, quem gostou, bata palmas. E vamos agradecer, né, a nossa convidada aí, que veio lá do fórum fazer essa mediação com a gente, que é a doutora Adriana. Muito bom, foi muito bom. Meu parabéns para as três, foi excelente, viu? Muito bom mesmo, viu? E está aberto para as colocações. Quem quer falar alguma coisa, qualquer caso semelhante na família ou na família de alguém que vocês conhecem, é mera coincidência. Tudo é uma ficção. Professora, eu gostei muito. Meus parabéns para você, que é a mãe, a mediadora, a filha. Bom seria se tudo isso que aconteceu nessa aula acontecesse na vida real em muitos lares, que em muitos lares o conflito é grande. Infelizmente. O nome da filha é Leila. Parabéns, Leila. Gostei. Você foi maravilhosa. Espero que a gente se encontre em sala de aula para ser todo mundo presente. Mas foi muito maravilhoso. Eu gostei. Um show mesmo, viu? Parabéns para todos. E Deus venha abençoar cada vez mais. E nos ajudar a aprender mais e mais cada dia. Adorei, Madalena. Foi ótimo. Um abraço para as três. Foi ótimo. Seria bom se tornasse história real. Gente, agora vamos interagir um pouquinho, né? Falar um pouco sobre o assunto dessa história. Que, na verdade, o assunto dessa história pode trazer um monte de outras histórias para a gente conversar, né? Para a gente compartilhar aqui agora. Eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês e eu vou esperar a interação de vocês, tá certo? A primeira perguntinha é que vocês viram que, na verdade, a dona Madalena, ela sofria um amor que foi tolhido, que não foi possível acontecer. E ela acabou se casando com uma pessoa que ela não queria. E aí aconteceu de nascer uma filha à cara do pai,
E aí ela projetou, ela jogou para essa filha toda a raiva, todo o ressentimento que ela tinha desse pai. Vamos pensar nesse ponto. Como é isso? Isso é válido? Uma mãe realmente pode jogar para os filhos a raiva, o ressentimento que ela tem do marido, por mais que esses filhos se pareçam com o pai? Na vida real existe muitas mães que reagem desta maneira. O amor não correspondido e se torna lá na frente uma amargura, uma coisa terrível. Excelente, gente. Vocês estão falando o que acontece realmente na vida real, né? Quantas vezes a gente vê que a nossa frustração da gente não conseguir o que a gente quer, não conseguir ter a vida que a gente quer, a gente acaba rebolando para o outro, né? Rebolando a nossa raiva, a nossa revolta para outra pessoa que não tem nada a ver com isso. E aí, pensando pelo lado dos filhos que recebem toda essa revolta e nem compreendem da onde vem, por que vem, porque os filhos não sabem da história dos pais. Os filhos não sabem o que acontece no coração da mãe, né? Os filhos não sabem a angústia que a mãe passa ali caladinha, sem falar para ninguém, sem compartilhar com ninguém. E aí, olhando pelo lado dos filhos, vocês acham justo os filhos sofrerem, serem abandonados, serem até colocados para fora de casa, como foi no caso da Leila, por conta de toda essa revolta que a mãe guarda dentro dela? De maneira alguma, porque um filho, ele não pede para nascer, ele não tem culpa de nada, ele só quer amor, carinho, atenção e a proteção, né? Rapaz, eu concordo com a Graça tá super certa. A Graça aqui, ela tá certa, a Graça. Mais alguém quer falar? Eu também acho que mãe é para amar todos iguais, não fazer diferença se uma é melhor do que a outra é rejeição porque parece. Eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que tem que ser tudo igual. Eu discordo, Lúcio. Lúcia, tu discorda de quê? Tu acha que os pais brigam com os pais brigam e tem que descontar em cima dos filhos, é? Tu não tem noção, não, é? Vamos ver em que é que a Lúcia discorda, gente. Ela está discordando em que ponto, Lúcia? Discorda sim, é porque eu não soube explicar. É a mãe ter diferença de um filho com o outro, é para ser tudo igual. Ou que pareça, ou que não pareça com o pai, mas tem que ser tudo igual, do maior ao menor. Não, é porque não tem nada a ver a mãe ter diferença de um filho com o outro. Tem que gostar igual, tanto do maior como menor, do mais novo como mais velho. Para mim não há diferença, eu amo meus filhos tudo igual. Lúcia, tá certo. Não, mas realmente é mesmo, porque, olha, você passar 9 meses com uma criança no ventre, aí depois, para agir desta maneira, criança é uma coisa linda, uma bênção. Ali, a menina, uma criança é uma coisa muito importante, é uma coisa especial, que muitos sofrem querendo ter essa bênção, o filho não consegue. E as que têm, às vezes, agem desta maneira, que é demais, né? Só Jesus na causa. É verdade, Lúcia, agora eu concordo com você. Eu também amo os meus tudo igual. Tem um 7, mas não tem diferença de um para outro. Todos são bênçãos, cada um é uma pérola, porque todos são bênçãos. Eita, turma porreta essa, né, professora Adriana? Olha, esse grupo aqui, ele vai ficar conhecido no Brasil todo. Ele não vai ficar conhecido só aqui em Fortaleza, não, nem no Genibaú, não. Parabéns, grupo. Parabéns à professora que nós temos, que é uma bênção. Gostei, Madalena. A viúva falou que foi preciso ela sair de casa para sentir, né? Por isso que diz, quando a pessoa quer se lembrar, sentir falta, ou morrer ou ir embora. E aí eu agradeço vocês terem permitido eu participar da aula de vocês hoje. Foi maravilhoso, foi um prazer muito grande. Quem sabe quando a gente sair dessa pandemia, eu possa ir visitar vocês presencialmente para a gente se conhecer, né? Agradeço a Leila por ter me ajudado aí na história.
por ter feito divinamente bem a filha. E agradeço a Madalena por ter me convidado e por ter participado também da história como a velha viúva, né? Muito obrigada, gente. Um abraço enorme para vocês. Que Deus abençoe, muita saúde e fiquem com Deus, tá bem? Foi muito bom ter a senhora presente com a gente, viu? Apesar de não ser presencial, mas foi muito bom. Foi ótima a aula. Obrigada, senhora. Foi maravilhoso, um debate lindo, gostei. Que Deus abençoe a todos. Realmente, o diálogo, com o diálogo a gente resolve muitas coisas, né? Bom, pessoal, nós vamos encerrando aqui por hoje, agradecendo, né, a todos vocês a participação da Adriana com exclusividade para fazer essa mediação e dizer essa mensagem que a Adriana, reforçando essa mensagem aí da Adriana, que é o diálogo. Nunca deixe para conversar depois algo que está entravado dentro do seu coração, porque se você deixa para depois, vai esfriando e vai acumulando. Então, desobstrua toda a raiva, todo o ódio com o diálogo. Essa é a pedra angular dos relacionamentos, diálogo.